Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube, o curso de matemática apostilado. Nessa aula vou falar de função exponencial, uma função muito importante. Pegue no Google Drive as apostilas relativas ao curso, tem conceitos fundamentais, função de primeiro e segundo graus, e hoje vou colocar a apostila de função exponencial. Então a função exponencial ela é do tipo f de x igual a elevado a x, onde esse a base, ela tem que ser maior do que zero necessariamente. Mas por quê? Não existe potência com base negativa? Menos meio ao quadrado não dá 1/4, por exemplo? Então, sim, você tem base negativa para cálculos de potência. Inclusive, cálculos da potenciação, propriedades, definição, estarão nessa apostila aí do Google Drive. É bom você saber todas as propriedades de radiciação e exponenciação para fazer equações exponenciais. Então, no caso de uma potenciação, você tem bases negativas. Por que na função não? Porque na função, quando eu elevar a um expoente par, o resultado é positivo. Ao elevar um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então o gráfico ficaria pulando de um ponto para o outro e você não teria uma curva. Para ter essa curva, você precisa, não haveria uma curva com pontos, uma continuidade da curva, então você precisa de um A maior do que zero. E esse A, essa base, ela pode ser de duas maneiras. Então, um A maior do que 1 e um A entre 0 e 1. Um A maior do que 1, você terá uma função crescente. Repare que ela nunca vai encostar no eixo x. Nunca encosta no eixo x, porque eixo x corresponde, o eixo x corresponde a f de x igual a zero, a y igual a zero. Y igual a zero significa a elevado a x igual a zero. E qual o valor de x? Tenho, por exemplo, 2 elevado a x igual a zero. Qual o valor de x? Não há esse valor de x. Por isso, a função exponencial, ela é com a base maior do que 1, ela é crescente e encontra aqui no ponto 1. Encontra no ponto 1 porque eu tenho a elevado a zero, x igual a zero no eixo y, a elevado a zero igual a 1, independente do valor de a, basta que ele siga as características. Use essa base maior do que 1, e entre 0 e 1, ou seja, maior do que zero, como uma interpretação de domínio dessa função. Se vier o x aí no lugar de a, de uma base numérica fixa, se vier um x, uma variável, essa variável tem que ser sempre maior do que zero, ou você não tem função exponencial. O outro tipo de gráfico para a função exponencial é o decrescente. Acontece quando a base estiver entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui, você tem uma base entre 0 e 1 e uma função decrescente. Ela cruza no 1 aqui também. Ela é decrescente porque conforme eu for aumentando o x, diminui o valor de y. Imagine uma base meio. Meio elevado a x seria a minha função, f de x, por exemplo. Aqui o exemplo poderia ser f de x igual a 2 elevado a x. Conforme eu aumento o valor de x, vou aumentando aqui, também aumento o resultado. Aqui, conforme eu aumento o valor de x, o 1 continua 1. E o 2 vai aumentando. Então eu tenho 1 dividido por algo cada vez maior, ou seja, o resultado cada vez menor. Por isso a função decrescente. Ainda, para resolver inequações, essa é uma parte muito importante da função exponencial, a resolução de inequações. Então imagine para a base maior do que 1. Repare que quando, como eu acabei de dizer, quando o x cresce, o y cresce junto. Então imagine que aqui eu tenho um x1, y1 correspondente, x1, y1 e um x2, y2. Repare que se x2 é maior do que x1, se e somente se, y1, y2 também é maior do que y1. Qual a consequência prática disso? Quando eu estiver lidando com inequações exponenciais
e a base for maior do que 1, para comparar expoentes eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, por exemplo, 2 elevado a x, quero comparar maior que 256. Quais devem ser os valores de x? 256, passo para a base 2, 256 é 2 à oitava, então eu tenho 2 elevado a x maior do que 2 à oitava, logo, tenho a mesma base e comparo os expoentes. Veja que aqui eu estou comparando um y2 com um y1, e estou dizendo que o y2 é maior que o y1 numa função crescente. Logo, os expoentes têm que manter o mesmo sinal de desigualdade, x maior do que 8. Já se eu tiver uma inequação exponencial com uma base entre 0 e 1, por exemplo, meio elevado a x menor do que 1 sobre 16. Como eu resolvo isso? Visto que a base está entre 0 e 1, essa função, eu estou lidando com uma função decrescente. Quando eu aumento o valor de y, diminui o de x. Esse é um y2, um y1, estou comparando os dois, dizendo que esse é menor do que esse. Ao comparar os expoentes, mas peraí, não tem expoente. Então eu passo esse 1 sobre 16 para a base 2, fico com meio elevado a x menor do que meio elevado a quarta. Meio elevado a quarta é justamente 1 por 16. E agora, para comparar os expoentes, eu inverto o sinal da desigualdade. Tenho x maior do que 4 como resposta para essa inequação, que tem uma base entre 0 e 1. Então fique bastante atento aos gráficos de funções exponenciais, se eles são crescentes ou decrescentes, e a consequência prática é uma resolução imediata de inequações exponenciais. Está aí sobre esse assunto, pegue a apostila então no Google Drive, falo ali sobre função exponencial, ilustrado e exercícios resolvidos e para resolver com gabarito, e também coloco como um complemento as propriedades da potenciação e radiciação, que são base para resolver equações e inequações exponenciais. Tem que sempre passar para a mesma base e isso é feito com essas propriedades. Está aí então o assunto função exponencial. Agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.